Mateus 15, né? A partir do primeiro versículo, irmão, vamos ler novamente. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus, na sua graça e misericórdia, fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Nosso Deus, nós suplicamos, Pai, que o Senhor perdoe nossas faltas, nossos pecados e nos dê a sua graça, meu Deus, para que nós possamos entender a tua palavra mais uma vez sobre este assunto tão importante. Senhor, nos dê graça e aplica ao nosso coração a tua verdade, nos guarda, nos dirige, nos abençoa e te revela a nós, Senhor, para que possamos te amar e viver cada vez mais para ti, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, então eu quero hoje, como eu disse para vocês de manhã, fechar o nosso assunto sobre a tradição, a Bíblia Sagrada e a tradição religiosa. Nós começamos esse estudo, né, falar deste assunto, domingo passado pela manhã, quando eu lembrei os irmãos de que no dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Foi o dia que Lutero pregou as 95 teses, né? Então, eu falei para os irmãos, eu fiz questão de ler esse texto, porque aquilo que Lutero fez, ele fez como um princípio que iria, então, nortear toda a Reforma Protestante, né? Que é o princípio do sola scriptura, de colocar a Escritura Sagrada acima de toda e qualquer tradição religiosa, ensino religioso. A Bíblia tem que testar todas as coisas, né? Então, isso que Lutero fez com relação às tradições da Igreja Católica, e começou aquela reforma. Daí, então, que este é um princípio reformado, sempre voltar à Bíblia, sempre testar as coisas pela Palavra de Deus. Sem, contudo, isso eu estou enfatizando desde domingo passado, sem desprezar as tradições totalmente. Dizer assim, não, nós vamos começar uma coisa nova, porque nós não estamos atrás do novo, na verdade, né? Nós estamos atrás, sim, do tradicional, tão tradicional que vai... só arredar mais um pouquinho.
tão tradicional que vai chegar lá na Escritura Sagrada, né? Então não tem nada mais tradicional que isso, vamos dizer assim. Mas a questão não é, irmãos, desprezar tudo que os antigos ensinaram, os antigos teólogos, mas testar tudo pela palavra de Cristo no Novo Testamento, a palavra dos apóstolos, tudo que aqueles homens escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, testar, não desprezar, mas testar, né? Esse é um princípio reformado. Então, eu estou enfatizando muito isso para os irmãos. Aí eu comecei a falar para vocês sobre o que acontece quando a tradição substitui as Escrituras, que é o tradicionalismo, quando a tradição religiosa, os ensinos que vêm se formando ao longo dos séculos, começam a substituir a Bíblia. Aí nós mostramos o quê? Que a tradição ela passa a ser ilusória, a tradição ela passa a roubar a autoridade que não é dela, a tradição ela revela uma rebeldia do coração, neste caso, né? A tradição ela gera hipocrisia, a tradição ela produz trevas espirituais, escuridão espiritual, a tradição não purifica, e a tradição, quando é este caso que a tradição está acima da Bíblia, significa que a graça de Deus não está atuando na vida das pessoas, mas Deus está entregando as pessoas ao próprio coração delas. Quando as Escrituras julgam a tradição, é o inverso disso. A fé é baseada na realidade, não numa ilusão. A Bíblia é de fato a autoridade sobre a tradição, passa a assumir o lugar dela. O coração se submete a Deus e a sua palavra. O coração passa a se dobrar, a se submeter à verdade de Deus na Escritura. O cristianismo é sincero, não hipócrita. As Escrituras produzem luz espiritual e existe a purificação e a santidade, o combate ao pecado, e a graça de Deus está atuando. Então, quando a Bíblia prova a tradição, são essas coisas que acontecem. Quando a tradição substitui a Bíblia, são aquelas outras coisas que acontecem. E aí eu falei de manhã que nós deveríamos prosseguir um pouquinho mais, olhando para a questão do bem e do mal, procurando discernimento de Deus na sua palavra, pela graça de Deus no Espírito Santo na palavra, para percebermos a diferença entre o bem e o mal. Eu dei o exemplo da criança, que ela vai, por exemplo, ela vai até o fogão e puxa a panela fervendo, com água fervendo, porque ela não sabe que aquilo é mal, que aquilo é perigoso, ela não tem ainda discernimento. Então nós precisamos de um discernimento semelhante na área espiritual, para que nós não sigamos uma coisa ruim, perigosa para nós, destrutiva para as nossas vidas. Precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos fazer, o que é discernir espiritualmente as coisas? O que é ter discernimento espiritual? É fazer a diferença entre o bem e o mal. É saber o que é bom, conhecer o bom como bom, o bem como bem, né? E o mal como mal. E não trocar o bem pelo mal, como se mal fosse bem, bem fosse mal. Então, nós temos que ter esse discernimento, não podemos ser infantis espiritualmente falando. Aí eu comecei a falar para vocês que quando a tradição, e esse é o ponto, né, que eu estou querendo mostrar hoje, mostrei de manhã e quero continuar hoje à noite, mostrar a diferença entre o bem e o mal. E quando a tradição ela assume o lugar da Bíblia, ela produz males, ela se torna um mal. A tradição ela vai levar a pessoa a viver numa irrealidade espiritual, isso é mal. Ela vai assumir a autoridade que ela não tem autoridade para nos dirigir, ela é incapaz para isso, é como um curandeiro, do exemplo do curandeiro. Isso é mal também. Ela vai ser gerada no coração rebelde, mal, e ela não vai combater esse coração mal, quer dizer, isso é mal também. Ela vai gerar uma religião hipócrita, isso também é mal, porque a pessoa vai estar se enganando e vai estar enganando aos outros. Ela vai pensar que está indo no caminho do céu quando ela está indo no caminho do inferno. É sempre bom a gente lembrar aquele texto de Cristo lá em Mateus 7, que Jesus vai falar para muitas pessoas que vão ficar assustadas, decepcionadas, e Jesus vai falar: nunca vos conheci. E aquelas pessoas vão dizer: mas Jesus, nós fizemos isso e aquilo. Quer dizer, elas eram hipócritas inconscientes, elas enganavam não só os outros, elas enganavam a si mesmas. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos, de maneira que isso é mal. A pior coisa do mundo é viver enganado. Isso é mal, né? Também a tradição
passa a ser maléfica porque ela vai produzir escuridão espiritual. Exatamente, a pessoa não vai ter discernimento nenhum, não vai enxergar o que está diante dos seus olhos, vai ver nas trevas espirituais. E, em sexto lugar, a tradição também, ela não vai combater o pecado, mas o pecado vai ficar lá e o pecado vai crescer cada vez mais, vai evoluir na vida da pessoa. E, finalmente, em último lugar, a tradição vai ser maléfica porque o poder do mal, aliás, o mal será maléfica porque, neste caso, quando a tradição ela está acima da Bíblia, o que está atuando é o poder do homem sem a graça de Deus. A Bíblia diz que o homem está morto, que o homem tem um coração mau, e quando a graça de Deus não opera, esse coração mau está agindo. Eu dei o exemplo da erva daninha que está afetando, até o irmão Sidônio comentou hoje pela manhã conosco aqui, pedi para ele comentar, e ele falou sobre o que a erva daninha faz, que não precisa de cuidados e que vai prejudicando as outras plantas que estão em volta dela, os outros vegetais, ervas que estão em volta dela. Então, esse poder da morte, a morte tem quase que uma vida própria. É como o câncer que vai crescendo, vai se espalhando e vai sendo destruído. E isto é mal. E é isso que acontece quando a tradição ela está assumindo o lugar da palavra de Deus. Eu quero agora ver o outro lado. Eu queria dividir esse nosso estudo hoje em duas partes, irmãos. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz pela manhã, mostrando agora o bem, mostrando o outro lado, né? E depois, no final, nós vamos colocar as duas coisas uma do lado da outra. Quando eu disse para vocês que a criancinha, ela se aproxima do fogão para puxar a panela, você imagina que a cabecinha daquela criança, ela não tem discernimento, o cérebro dela não consegue compreender, ver que aquilo é mal. Compreensão, entendimento da realidade, discernimento sobre que aquilo ali é perigoso e é mal. E é bem interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala algumas palavras que nos faz lembrar esse tipo de coisa. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui no texto que nós estamos estudando. No versículo 10, leia aí comigo, por favor. No versículo 10, o Senhor Jesus Cristo diz assim: e tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi, e olha aí, e entendei. Entendei. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam compreender isso. Vocês precisam ter luz, entendimento sobre isso. E é claro que esse entendimento que Jesus Cristo está chamando a atenção ia dar ao povo condições de fazer a separação entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Estão compreendendo, irmãos? Depois, logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo diz para o próprio Pedro, que Pedro, discípulo dele, pede para Jesus explicar a parábola. Vocês lembram disso muito bem. Está aí no versículo 15. Pedro diz assim, olha no versículo 15. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Olha a resposta de Jesus no verso 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não entendeis que o que o homem come não o contamina, mas o que contamina o homem é o quê? O coração. Quer dizer que não adianta ter uma religião de rituais, de purificação, lavar as mãos, fazer tantos rituais, porque o coração vai continuar produzindo aquela imundície que vai contaminar todo o ser do homem. É como uma fossa, é como um túmulo que está ali, cheio de imundícies, e não vai adiantar lavar por fora, lavar só a mão, porque o coração vai continuar produzindo. Vocês ainda não entenderam isso, Jesus diz. Jesus chama a atenção dos discípulos para a questão de que eles precisavam compreender, de que eles precisavam entender as coisas, irmãos. Então vejam bem, eu já repeti isso aqui algumas vezes na nossa congregação. Eu ficaria muito feliz se os irmãos guardassem isso no coração e na mente. Quanto mais você, eu acho que eu disse isso inclusive pela manhã, quanto mais você conhece da Bíblia, mais você tem entendimento da realidade. Mais você vê as coisas como elas são. Quanto menos você conhece da Bíblia, quanto menos você conhece da Palavra de Deus, menos você tem compreensão das coisas como elas são. Você está vivendo numa ilusão. Você então
Ou você tem condições de saber que a panela fervente não pode ser puxada contra você, que é isso que a criança faz. Ela pega o cabo da panela e ela puxa contra si própria, puxando toda aquela água, derramando toda aquela água fervendo sobre si própria, porque ela é inocente. Por isso que o pai tem que evitar que ela chegue perto da panela fervendo. Ou você faz isso, espiritualmente falando, trazendo mal para a sua vida, porque você não sabe que aquele cabo, que aquela panela é perigosa, está com uma água fervendo, ou você se afasta daquilo e não chega perto, porque é mal, porque é perigoso. Tem aquele sinal, né? Aquele símbolo de perigo, né? Como é o símbolo de perigo? Você não estuda isso na escola? Como é? Lembra? É uma caveira, não é isso? É uma caveirinha. Quando a pessoa vê aquilo ali, ela não se alerta, aquilo está dizendo para ela o quê? Tem um perigo aqui, se afaste. Não chegue perto. Um perigo de vida. Então, meus irmãos, o mal, você deve buscar o mal? Não, você deve correr do mal. Agora você deve buscar o bem. Busque o bem, empenhe-se a alcançar o bem e corra do mal. Mas se você só vai fazer isso se você tiver discernimento espiritual. Vocês acham que hoje vocês puxam uma panela para cima de si próprios? Vocês fazem isso? Alguém faz isso aqui? Acho que nem o Fábio faz mais isso, né? O Fábio sabe que isso é perigoso. Mas um bebezinho faz isso. Por que vocês não fazem isso agora? Porque vocês sabem que é mal. Vocês não querem mal de vocês. Vocês não procuram mal. Isso é loucura. Mas que a criancinha não sabe. Tem muita gente nas igrejas que está procurando o mal, que não sabe fazer a diferença entre o mal e o bem, e está correndo para o mal e fugindo do bem. Sabe qual é o resultado quando a pessoa não tem discernimento espiritual? Ela foge do bem e corre para o mal. E ela chama o bem de mal e o mal de bem. Quando a pessoa tem discernimento espiritual, ela foge do mal e corre para o bem. E ela chama o bem de bem e o mal de mal. É isso, irmãos. Quando o tradicionalismo está imperando, o bem se transforma em mal e o mal se transforma em bem. E as pessoas não têm discernimento. É por isso que a gente vê tanta confusão nas igrejas hoje. E as pessoas acreditando piamente. Elas são sinceras nesse aspecto. Que elas estão seguindo Jesus Cristo e que elas estão indo para o céu, quando elas estão indo para o inferno. Então, porque elas não sabem, não têm esse discernimento dos seus caminhos e do que elas estão fazendo com as suas próprias vidas. Entenderam? Então eu quero lhe mostrar qual é o bem que a Bíblia produz quando ela é posta como teste da tradição religiosa. E depois, no final, eu quero comparar o mal que o tradicionalismo produz. O que é tradicionalismo? Quando a tradição é posta acima da Bíblia. O mal que o tradicionalismo produz, quero comparar o mal com o bem. E perguntar a vocês, perguntar a sua mente, perguntar para você, ninguém precisa falar nada, não quero isso, mas eu quero levar você a raciocinar. O que é o bom, o que é o bem e o que é o mal? O que é o bem, o que é o mal? Você tem esse discernimento? Você tem essa compreensão de que o que é o bem e o que é o mal? Então vamos ao primeiro bem que a Bíblia produz quando ela é posta como teste da tradição. Eu vou falar de novo de 7 bens, vamos dizer assim, porque eu estou colocando 7 coisas. Nós estamos usando o texto de Mateus 15 para esse estudo. Eu não estou fazendo uma exposição do texto, mas tirando apenas alguns princípios, porque o texto ele é muito profundo e uma exposição detalhada dele levaria muito mais tempo. Então, vamos deixar isso para uma outra oportunidade, mas estou tirando alguns princípios dele para esse nosso estudo, tá certo? Primeiro bem que a Bíblia produz quando ela testa a tradição. Ouçam bem, a Bíblia faz as pessoas conhecerem a realidade espiritual. Esse é um grande bem, né? Na verdade, esse é o bem inicial e fundamental. Daí que todo bem vem em consequência deste bem, né? Eu tenho que saber quem é Deus. Lembra das 3 coisas que eu falei para vocês que nós temos que entender bem? Primeiro, quem é Deus. Depois, quem eu sou. Depois, quem é Cristo, né?
E o que é também uma quarta coisa importantíssima, que é a conversão genuína, o arrependimento e a fé. Essas 4 realidades, elas se manifestam a mim com toda clareza e verdade quando eu conheço a palavra de Deus. Vamos ler de novo o verso 1 e o verso 2, que este é a base deste princípio. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Lembra que eu comentei com vocês que aqueles homens estavam questionando a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, o Deus encarnado. Mas eles fizeram essa pergunta por quê, irmãos? Porque eles não estavam acreditando que Jesus era Deus. Porque se eles soubessem que Jesus era, quem dizia ser, eles não fariam essa pergunta. Mas eles estavam fazendo essa pergunta porque eles não reconheciam Jesus. Para eles, Jesus Cristo era um impostor. E eles não queriam se dobrar a Jesus Cristo. Eles não conheciam a realidade. Mas se eles tivessem estudado e entendido o Antigo Testamento e não posto as suas tradições acima, mas testado as tradições pelo Antigo Testamento, eles teriam facilmente compreendido que aquele homem que estava na frente dele era um homem cheio de glória espiritual, era o Filho de Deus, era o Messias. E é isso que acontece quando a pessoa testa tudo pela Bíblia. O primeiro grande bem é, ela tem visão espiritual, ela vê a realidade. Isso é um bem. O segundo bem é que a Bíblia se torna autoridade real e capaz dela. Aí vou lembrar de novo para vocês o versículo 3 ao 6, vamos ler aí, que diz assim: ele, porém, lhe respondeu: por que transgredir vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Os tradicionalistas, eles geram o mal que eu falei pela manhã. O mal é que eles deixam de acreditar e de serem dirigidos pela verdadeira autoridade, a autoridade capaz de ajudá-los, que é a Escritura, e colocam a tradição como autoridade, uma autoridade falsa, incapaz de ajudá-los. Eu dei exemplo do curandeiro. Se você for tentar se curar com curandeiro, você estará colocando aquele homem como uma autoridade de saúde, que ele não é. Ele é um falsário. Mas o médico é uma autoridade de saúde, da medicina, e ele é capaz, por ele ser autoridade, ele é capaz de lhe ajudar, de lhe curar, de lhe tratar. Ele tem as condições de conhecimento, conhece os remédios, sabe como administrar os remédios, como fazer o tratamento, e você vai ficar curado. Então, quando você põe a Bíblia como teste da tradição, esse é um grande bem que acontece para você. Você tem uma autoridade sobre você que é verdadeira. A autoridade para a sua vida passa a ser Deus na sua palavra, orientando você na sua palavra, na Escritura. Você tem autoridade verdadeira, guiando você, orientando você. Uma autoridade que é capaz de lhe ajudar, meus irmãos. Eu vou lembrar vocês de novo do texto de Isaías, capítulo 8. Se vocês puderem abrir, é bom que abra, mas não feche o Mateus. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Eu li esse texto pela manhã, falando da questão da falsa autoridade, da incapacidade de nos ajudar. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará? Isaías capítulo 8, versículo 19, tá? Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Deus está dizendo aqui: não consultem falsas autoridades, não consultem pessoas incapazes de lhe ajudar. Essas pessoas não têm autoridade nenhuma, não têm capacidade nenhuma de dirigir vocês. Se vocês seguirem os necromantes, se vocês seguirem os que murmuram, chiureiam, os adivinhos, vocês vão para as trevas. Essas pessoas não têm condições, não são autoridade, não têm condições de ajudar. Vocês têm que consultar quem? Deus. E onde é que Deus fala? Na lei.
à lei e ao testemunho. Este é o grande bem, então, quando nós passamos a testar tudo pela Bíblia. Você chega a ter na sua vida aquela que é realmente autoridade, que é a palavra de Deus, que vem de Deus. Você tem autoridade verdadeira. A palavra de Deus é a autoridade sobre a sua vida e é capaz de lhe ajudar. O médico, ele é uma autoridade médica, ele é capaz de me ajudar. O curandeiro não é autoridade, não é capaz de me ajudar. A palavra de Deus é a autoridade verdadeira, ela é capaz de me ajudar. Uma tradição religiosa não é autoridade, não é capaz de me ajudar. Então, quando a Bíblia atesta, você tem este bem, o bem da autoridade genuína e verdadeira, que é a palavra de Deus. O terceiro bem é que a palavra de Deus, ela mostra o coração, ela mostra um coração cada vez mais dócil a Deus e a sua palavra. Quando? Eu quero explicar isso aqui da seguinte maneira. Jesus Cristo diz no verso 7 e no verso 8. Vamos ler, por favor. Diz assim: hipócritas, Mateus 15 de novo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu disse para os irmãos que no tradicionalismo, coração é rebelde a Deus. Coração está submisso a Deus. Não está submisso a Deus, aliás, no tradicionalismo. Mas quando a Bíblia, ela atesta a tradição, é porque a pessoa submete o seu coração a Deus e a sua palavra. Quando é que isto acontece, irmãos? Quando uma pessoa, ela tem a vida dela, o coração dela está se submetendo a Deus e a sua palavra, isso já é uma obra da graça de Deus na sua vida. Deus está operando a graça na vida dessa pessoa. Então, quando a Bíblia está se testando tudo, a pessoa está fazendo isso, é porque ela está temendo a Deus, é porque ela está temendo a palavra de Deus. E ela, então, mostra que existe um bem já no seu coração. Este bem é esse temor, é esse dobrar do coração a Deus, essa submissão do coração a Deus. Você sabe o que acontece quando uma pessoa se dobra a Deus? Enquanto nós estamos aqui nesta vida, nós não somos perfeitos. Isso quer dizer que enquanto você estiver aqui, você ainda tem, o pecado ainda está lá, você ainda tem, vamos dizer assim, rebeldia dentro de você. Mas se você já é nascido de novo, esta rebeldia está sendo vencida, você está matando o pecado, você está destruindo com esta rebeldia, você está destruindo a velha natureza, você está mortificando a velha natureza. E com o passar do tempo, você vai se tornando cada vez mais o quê? Submisso a Deus, o seu coração vai se tornando dócil a Deus. Mas isso não é, irmãos, sem um processo, e nesse processo, a palavra de Deus vai sendo utilizada. Eu vou ilustrar para vocês da seguinte forma. Vamos dizer que uma pessoa, ela está cometendo um pecado numa determinada área da vida dela. E ela está fazendo aquilo. E de repente ela está lendo a sua Bíblia. Ela lê a Bíblia todos os dias, ela está lendo a Escritura Sagrada. E ela se depara com um versículo, com um texto da Escritura que fala a respeito daquele pecado que ela está cometendo. Ou então ela está na igreja e na pregação, Deus fala com ela através de uma parte da pregação, o pregador está ali falando de um trecho da Escritura que vai tocar naquele pecado. Se ela é uma pessoa de Deus, o que é que ela vai fazer? Ela vai continuar no pecado? Não, ela vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e vai deixar aquele pecado. Certo? Então ela se dobra diante de Deus. Mas será que ela não tem mais, ela já é perfeita a partir daquele dia? Ou tem muita coisa que tem que acontecer isso de novo com ela? Ela tem que saber que aquilo é errado, ela tem que ouvir, ela tem que meditar, ela tem que, cada vez mais ela vai crescendo no entendimento da verdade e ela vai compreendendo os seus próprios pecados, vendo os seus próprios pecados e vai abandonando o pecado. Está acontecendo quando nós estivermos lendo a Bíblia, quando nós estivermos ouvindo a pregação, quando nós estivermos meditando, às vezes no lugar de estar meditando e pensando num texto, e Deus
pode usar aquele texto da Escritura para mostrar o nosso erro, e nós então vemos que nós estamos errados, e deixarmos o erro, e deixarmos o pecado. Então, quanto mais a Bíblia é a nossa prova de todas as coisas, inclusive das nossas tradições religiosas, mais o seu coração vai se tornando submisso a Deus, vai se tornando humilde, vai se tornando temente, vai se tornando dócil. Isso é bom. O mal é um coração rebelde. Então, quanto mais meu coração é submisso, humilde diante de Deus, o bem está crescendo na minha vida. Se meu coração é rebelde, isso é mal. Se meu coração é submisso, isso é um bem. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz que este povo não honrava com os lábios, é porque era um povo que não submetia a palavra. Mas quanto mais você se submete à palavra, mais você não honra a Deus só com os lábios, mas o seu coração também está submisso diante de Deus. E isso é bom, meus irmãos. Em quinto lugar, quando a palavra de Deus está testando a tradição, está acontecendo o bem da luz espiritual. E eu falei aqui para os irmãos, que coisa terrível seria se o sol se apagasse. E como nós precisamos da luz do sol. E como é um grande bem espiritual ter a luz espiritual, né? Então, quando a palavra de Deus ela está testando tudo, está acontecendo o bem da luz espiritual. Leia comigo aí do verso 10 em diante, diz assim, e aqui eu quero lembrar, meus irmãos, Jesus diz essa palavrinha aqui, olha o verso 10 aí. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Essa frase aqui explica todo o resto. Que você já conhece o texto, você sabe o que Jesus quer dizer. Preste atenção no que Jesus diz, olha. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contaminava o homem. Como é que aqueles tradicionalistas dessa história aqui, eles entendiam? Que eles tinham que lavar as mãos para que eles não se contaminassem, não é isso? Tinham que lavar as mãos no ritual deles. Aí Jesus diz assim, ele diz assim, tem que lavar a mão antes de comer, para não se contaminarem espiritualmente falando. Aí Jesus disse, o que contamina o homem é o que uma pessoa come? O que contamina o homem espiritualmente é o que uma pessoa come? Vamos dizer que uma pessoa, ela não lavou as mãos, ela come alguma coisa, ela vai deixar, por exemplo, o fato dela comer, observe bem, o fato de ela comer, ela vai se tornar uma pessoa, vamos lembrar daquilo que Jesus diz que sai do coração. Quando uma pessoa come uma coisa sem lavar as mãos, que está falando de ritual religioso, por causa disso ela vai se tornar uma homicida, uma assassina? Não, não é? Porque é isso que os fariseus, eles entendiam, que quando a pessoa não lavava as mãos, ela se contaminava o quê? Espiritualmente. Aqui não está falando de higiene não, viu, irmãos? A ênfase aqui, nesse caso aqui, já tinha se tornado uma coisa cerimonial religiosa, né? Então, quando a pessoa ela não lavava as mãos, na cabeça deles ficava contaminado espiritualmente. E Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Quer dizer, o fato de uma pessoa não lavar as mãos não vai torná-la uma homicida, não vai torná-la, usando aqui os outros pecados que Jesus destaca lá no versículo 19, não vai torná-la uma adúltera, não vai torná-la uma prostituta, não vai torná-la uma ladra, não vai torná-la uma mentirosa, uma blasfema. Vai? Não. O que que torna uma pessoa homicida, adúltera, prostituta, ladra, mentirosa e blasfema? Jesus diz aqui no versículo 11, olha ali, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim o contamina o homem. Porque o que sai da boca? É o que sai da onde? Coração. E é o coração que
contamina o homem. Vocês estão entendendo o que Jesus disse? Mas Jesus inicia dizendo assim, versículo 10: tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Vocês precisam entender que vocês podem lavar as mãos quantas vezes quiser, mas se o coração de vocês for mau, vocês estão contaminados. Depois ele diz a mesma coisa para Pedro. Vocês não entenderam ainda isso? O que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem. Vocês não entenderam isso? Irmãos, isso quer dizer que quando a palavra de Deus é posta como prova da tradição, existe luz, irmãos. Olha, existe entendimento. A pessoa passa a ver que eu posso lavar minha mão 1000 vezes, mas eu vou continuar mal. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ter um novo coração. E ela só vai entender isso quando a palavra de Deus lhe iluminar. Então, este é o grande bem da Bíblia. Quando a Bíblia atesta tudo, a pessoa passa a ter luz espiritual. A pessoa passa a ver. Quantas lâmpadas estão aqui para nós podermos enxergar uns aos outros? A palavra de Deus passa a ser lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. E que grande bem é isso, não é? Luz espiritual para nós. Só a Bíblia é isso. Não tem mais outra luz a não ser a palavra, a não ser a Escritura Sagrada. Em sexto lugar, o sexto bem, podemos dizer assim, que a Bíblia opera quando ela prova a tradição, é que eu coloquei até assim: o mal maior. Qual é o mal maior? Pecado. O mal maior, isto é, o pecado, é combatido. É combatido. Isso é o grande bem. Por quê, irmãos? Se o pecado é o mal maior, combater o pecado, podemos dizer, é o grande bem, não é? Porque observe o que Jesus Cristo diz, do verso 15 ao verso 20, leio comigo, ele diz assim: então disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus então disse: também vós não entendeste? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o começo em lavar as mãos não o contamina. Quando a pessoa entende isso, a pessoa vai ver que o problema dela não está em ela não lavar as mãos, mas está no seu coração, está no seu interior. Ela vê que no seu coração está maus desígnios, está dentro de mim isso. Dentro de mim está o homicídio, dentro de mim está o adultério, dentro de mim está a prostituição, dentro de mim está o furto, dentro de mim estão os falsos testemunhos, dentro de mim está a blasfêmia. Não está no lavar as mãos ou não, mas dentro de mim. Quando a pessoa está doente, a pessoa começa a se sentir mal. Ela adoece, ela se sente mal, aí ela vai no médico, e o médico passa para ela um exame, vai fazer tal exame, vai fazer exame de sangue, vai fazer esses exames, e a pessoa então vai fazer aqueles exames, e de repente ela descobre nos exames que ela tem lá alguma coisa, um vírus, uma bactéria, não sei. Aí o médico identifica aquela bactéria, o exame vem dizendo qual é aquela bactéria. Quando o médico pega aquele exame e ele vê aquela bactéria que está prejudicando a pessoa, o que ele faz? Ele olha para a pessoa e diz assim: olha, você está com esta bactéria, volte para sua casa agora e vai descansar. É isso que ele diz? Não. Ele passa imediatamente um tratamento para matar a bactéria causadora da enfermidade. Mas para que ele trate daquilo, ele tem que saber a existência da bactéria, certo? Senão ele não vai tratar. Para isso existe o exame, que vai detectar, que vai mostrar a presença daquele mal na pessoa. Irmãos, o que a tradição faz? A tradição ela é má porque ela encobre essas bactérias, que
são esses pecados que estão dentro de nós, no nosso coração, e diz assim: olha, lave suas mãos, está tudo bem com você, já está resolvido. Mas e aí? O que eu faço com o mau desígnio, com o homicídio, com o adultério, com a prostituição, com o furto, com o falso testemunho, com a blasfêmia que está dentro da pessoa? O que acontece? Não é identificado. Essas coisas continuam dentro dela e ela se conforma com lavar as mãos. Só que essas coisas são pecado, e o pecado é o mal maior, é a fonte de todo o mal. Mas ninguém trata disso. Mas quando a Bíblia vem e ilumina, então ela descobre que essas coisas estão dentro dela. E como o médico, quando descobre a bactéria, ele se propõe a lutar contra a bactéria, a pessoa também, quando ela descobre esses males dentro dela, imediatamente, se é que ela descobriu de verdade isso, imediatamente ela vai procurar se livrar daquilo. E onde é que ela vai se livrar daquilo? Em Cristo. Na obra de Cristo. Por Cristo, pelo que Cristo fez, pelo que Cristo realizou. Então, isso só acontece quando a Bíblia prova a tradição, e isso é um grande bem, porque combate o maior mal, que é o pecado. Então nós podemos dizer que isso é um grande bem. E o último bem que eu quero falar, e depois eu quero, para encerrar, irmãos, fazer uma comparação entre essas duas coisas aqui, o mal e o bem. Então, vamos fazer um contrastezinho breve. É que quando a Bíblia está provando a tradição, o bem da graça está atuando. Leia comigo o verso 13 aí, por favor. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele estava se referindo a quem? Aos fariseus. Vamos ler o 12 e o 13 para entender o contexto direito. Então, verso 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. São os fariseus, tradicionalistas. Eu falei para vocês pela manhã que quando existe o tradicionalismo, existe o mal do poder atuante do homem. O homem sem a graça de Deus. Ouçam bem, falei de manhã da erva daninha. O homem sem a graça de Deus, ele é como uma erva daninha, que cresce por si só, que se desenvolve, que destrói o que está em volta de si. O homem sem a graça de Deus é o que produz essas coisas todas, irmãos. Maus desígnios. A pessoa não precisa fazer nenhum esforço para produzir isso. Isso faz parte da natureza dela. Maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Essas coisas estão crescendo dentro dela, destruindo com a vida dela e destruindo com a vida das pessoas em volta. Isso é o homem sem a graça. Mas quando uma pessoa está testando tudo pela Bíblia, eis que surge o bem. Que bem é esse? É que a graça de Deus está atuando. Quando a erva daninha ela está crescendo, o que é preciso fazer? Ela está crescendo e matando as outras plantas. O que é preciso fazer? Se deixar a erva daninha atuar por si só, ela vai continuar crescendo e ela vai continuar destruindo. Mas, quando o homem chega e corta e destrói a erva daninha e planta e semeia boas plantas, boas árvores, ele está então operando e lutando contra o mal e produzindo o bem. É isso que acontece quando a graça de Deus está operando. Ouçam bem, irmãos. Quando a graça de Deus está operando, as pessoas estão lendo a Bíblia, estão estudando a Bíblia, estão testando tudo pela palavra de Deus. A graça de Deus está operando, estas plantas que Deus plantou estão crescendo, estão se desenvolvendo, o mal do pecado está sendo combatido, as ervas daninhas, a graça está santificando, fortalecendo, purificando,
o mal está sendo combatido e o bem está se desenvolvendo. A árvore boa está crescendo e a erva daninha está sendo cortada. Este é o bem que está acontecendo quando a palavra de Deus está testando todas as coisas. Então eu quero falar desses 7 bens. Vamos tomá-los agora brevemente, relembrá-los agora. Primeiro bem, quando a Bíblia está testando a tradição, este é o bem que acontece primeiro. As pessoas estão tendo conhecimento da realidade espiritual. Segundo bem, as pessoas estão se submetendo à autoridade verdadeira, que é a Bíblia, e capaz de ajudá-las. Terceiro bem, o coração delas está cada vez mais dócil, mais submisso a Deus. Quarto bem, o coração é desnudado. Eu acabei esquecendo de pular esse aqui, mas agora que eu vi aqui. Vou falar desse quarto agora então. O coração é desnudado e a autenticidade é fortalecida. Deixa eu falar brevemente aqui que eu pulei. Leia aí do verso 7 ao 9. Observe o que diz o verso 7 ao 9, que diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Esse é o quarto bem que eu acabei pulando, mas eu quero corrigir agora. Quando a Bíblia está testando a tradição, o coração é desnudado. O que é hipocrisia? A hipocrisia é colocar cascas de religiosidade, de santidade sobre um coração impuro. Ouça bem, hipocrisia é colocar casca, roupa de santidade sobre um coração impuro. Mas quando a Bíblia está testando, essas cascas são tiradas, o coração ele é desnudado, ou seja, o coração aparece como ele é. A pessoa vê o coração, se assusta e busca a purificação. Então, esse é o quarto bem. O coração é desnudado e a autenticidade é fortalecida. Não tem mais capa, não tem mais esconderijo, a pessoa sabe como ela é e ela busca a santificação, a justificação e verdade e sinceridade em Cristo. E a sinceridade então vai crescendo e vai sendo fortalecida na vida e no coração dela. Então, meus irmãos, estão aqui. Eu vou repetir rapidamente esses 7 bens. Primeiro, a Bíblia faz as pessoas conhecerem a realidade espiritual. Segundo, a Bíblia se torna autoridade real e capaz. Terceiro, o nosso coração se torna cada vez mais dócil. Quarto, o coração é desnudado e a autenticidade é fortalecida, a sinceridade é fortalecida. Quinto, ao bem da luz espiritual, a pessoa passa a ver, passa a ter luz. Sexto, o mal maior que é o pecado é contido, é combatido, porque ele é descoberto. E em sétimo lugar, o bem da graça de Deus está atuando. A graça de Deus está atuando, as plantas do Senhor estão crescendo, e isso é o bem. Eu queria agora chamar a atenção de vocês, para nós finalizarmos, para a questão do discernimento. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora, irmão. Quando a pessoa, ela não tem a Bíblia como sua bússola, como sua luz, dirigindo a vida dela, ela não tem discernimento para fazer a diferença entre o bem e o mal. Eu queria que os irmãos pensassem agora comigo. Preste todos bem atenção e observem no que eu vou dizer agora sobre essa questão. O que é melhor? Ser um louco alucinado ou ser uma pessoa que está no seu juízo normal? O que vocês acham? Tem alguma dúvida de o que é bom e o que é mal nesse caso? Quer que eu repita de novo? Vamos embora. O que é melhor? Ser um louco alucinado, louco? Ou ser uma pessoa que está no juízo normal dela? O que é melhor? Juízo normal, né? Tem alguém aqui que gostaria de ser louco? Tem um sonho de ser louco? Tem alguém aqui que diz assim: eu gostaria muito de enlouquecer um dia? Tem? Não tem, né? A partir do momento que a pessoa começa a dizer isso, ela já chegou no sonho dela, já está louca. Segunda coisa, eu quero fazer essas perguntinhas para depois eu
mostrar aos irmãos o que eu estou querendo dizer, tá bom? Segunda coisa, vou usar o exemplo do médico. É melhor você ser tratado por um médico ou é melhor você ser tratado por um curandeiro? Médico. Porque o médico, ele é uma autoridade médica e ele é capaz de lhe ajudar. O curandeiro não. Tá? Terceira. É melhor você ter um coração apegado às coisas ruins e maléficas ou ter um coração buscando o bem? Lógico. Quarto. É melhor você esconder o mal, jogar para debaixo do tapete, ou é melhor você descobrir o mal, saber que o mal existe? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa se senta do seu lado, no ônibus. Eu não vou usar nem vocês, porque esse é um exemplo assim, bem ruim para você perceber o perigo disso. Tem lá uma moça qualquer, ela está no ônibus e senta um homem do lado dela, um psicopata. Ele olha para ela e diz assim: eu vou matar essa mulher. É melhor ela saber as intenções dele ou é melhor ela não saber? Saber. É melhor ela conseguir esconder o mal dela ou é melhor ela descobrir o mal? É melhor ela se descobrir. Quinto, é melhor ser cego mesmo, agora estou falando de cego mesmo. O que vocês acham? Uma pessoa que nasceu com deficiência visual, ela não enxerga, ela tem uma vida melhor nesse sentido ou pior do que quem nasce normal e enxerga? Alguém que sonha em perder a visão? Não. Sexto, é melhor ter alguma coisa ruim crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, ou é melhor que esta coisa seja combatida com toda a força, com todo o empenho? Uma coisa ruim, péssima, né? Combatido, né? E sétimo, é melhor que esteja acontecendo uma situação em que o mal fique lá atuando. Vou dar exemplo para vocês assim: um governo mau, vamos usar um exemplo bem conhecido, o governo do Hitler, que matou milhares de pessoas. Este poder que está atuando, atuou nas instituições na Alemanha, influenciou e levou aquela mortandade na Alemanha e até fora de lá. Era melhor isso ou era melhor um governo atuando, um governo justo e bom? Agora, irmãos, vocês todos entenderam, vocês têm discernimento para responder sempre o óbvio, não é verdade? Mas na parte espiritual nem todos têm, e eu queria que você pensasse se você tem. Porque essas coisas que eu fiz a pergunta para vocês, obviamente não precisa eu me esforçar muito, vocês vão responder e vão dizer o que é melhor, o que é melhor. E quando você está dizendo o que é melhor, você está dizendo o melhor está do lado do bem, é o bem, e o pior é o mal. Você está dizendo o bem tem que ser escolhido e nós temos que lutar pelo bem, e o mal tem que ser abolido e nós temos que lutar contra ele, certo? Mas você pensa que isso acontece na religião sempre? Não. Quando a Bíblia ela não é posta como autoridade, as pessoas deixam de escolher o melhor, escolhem o pior. Eu vou mostrar para vocês agora. Agora, por que elas fazem isso? Porque elas não sabem que aquilo é o pior, elas pensam que é o melhor. Elas não têm um discernimento espiritual, um entendimento espiritual. Olha, a primeira pergunta que eu fiz tem a ver com essa questão aqui.
O mal, quando a tradição está dominando, o mal é que aí existe uma irrealidade espiritual. A pessoa é uma louca alucinada, só que espiritualmente ela é louca. Ela não tem discernimento da realidade, ela não vê as coisas como é. Quando a Bíblia está prevalecendo, a pessoa deixa de ser louca espiritual e ela passa a ser sensata. Ela passa a ver as coisas como elas realmente são. Ela passa a ter visão da realidade espiritual. O que é o melhor? É quando ela passa a ser sensata e ela passa a ter visão da realidade espiritual. Mas por que muita gente prefere abandonar a Bíblia e continuar um louco alucinado, espiritualmente falando? Por quê? Está assim de gente que não quer esse bem espiritual, que foge da Escritura e que segue mais as tradições e joga a Escritura para o lado, enterra a Escritura e não ouve a Escritura. Por que isso acontece? Porque ela não tem o quê? Discernimento espiritual. Entendeu? E ela não tem discernimento espiritual exatamente porque ela não ouve a Escritura. Porque ela não tem luz da Escritura Sagrada. Em segundo lugar, eu disse para vocês, eu perguntei, o que é melhor, ser tratado por um curandeiro ou por um médico? Vocês disseram o óbvio, eu quero ser tratado por um médico, um bom médico. Bom médico, né? Mas isso acontece na vida espiritual de que maneira? Por que as pessoas, em vez de se submeterem à Bíblia, à autoridade da Bíblia, que é a autoridade de verdade? Quem foi que escreveu a Bíblia? Deus. Quem foi que colocou a Bíblia nas nossas mãos? Deus. Qual seria o óbvio? Bom, é a palavra de Deus, então ela é a autoridade. Por quê? Ela é capaz de me ajudar, de me dar discernimento, entendimento espiritual das coisas. Por que não ouvi-la? Mas o que as pessoas fazem? Elas escolhem o bem, este bem para a vida delas. Elas buscam este bem? Não, elas buscam o curandeiro espiritual. Elas buscam as tradições e os falsos profetas. E como o apóstolo Paulo diz, elas querem mestres que as ensinem de acordo com as suas concupiscências, com seus desejos pecaminosos. Essas pessoas buscam o mal e se afastam do bem. Não é isso, irmãos, que acontece muitas vezes? Sim. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não têm discernimento. Elas chamam o mal de bem e o bem de mal. Elas chamam seus profetas de homens de Deus quando eles são filhos do diabo, enviados de Satanás. Elas chamam as suas tradições de palavra de Deus quando são tradições humanas, cegas, que as afastam da verdade de Deus. E elas não têm discernimento espiritual exatamente porque elas escolhem o mal exatamente porque elas não têm a palavra de Deus como sua luz. Em terceiro lugar, irmãos, o coração mal, a maldade que está no coração, que está no profundo do ser da pessoa, fica intocada pelas tradições, enquanto que quando a Bíblia está testando, o coração está sendo cada vez mais submisso. Mas por que as pessoas elas não se dobram a Deus? Elas não entendem, elas não compreendem que isso é o grande bem, ser dócil, se dobrar a Deus. Por que elas afrontam a Deus e elas vão contra Deus e elas fazem tudo para esse mal crescer no coração delas, progredir no coração delas, meus irmãos? Por que elas fazem isso? Porque elas não têm também esse discernimento espiritual. É incrível ver no chamado cristianismo, por exemplo, a rebeldia das pessoas à Bíblia. Rebeldia. Elas ficam indignadas quando você chega com os ensinos da Escritura Sagrada. E elas então entendem e pensam que isso é o bem delas. Que quando você fala para elas da Escritura Sagrada, você quer o mal delas. E que o bem é ela se revoltar contra a pregação bíblica. Quer dizer que elas não têm discernimento, elas não conseguem ver a diferença entre o bem e o mal. Por que elas agem assim? Porque elas não têm discernimento. Elas não têm a luz da palavra de Deus, elas não podem diferenciar o mal do bem. Em quarto lugar, eu perguntei para vocês sobre a questão lá do psicopata, né?
do lado da moça, que seria muito melhor ela saber a intenção dele. Vocês sabem que nós todos temos um psicopata dentro de nós que quer nos matar. Como é que chama esse psicopata? O coração. E o que está lá dentro dele, irmã? De todos vocês. O pecado. Jesus disse que do coração brota todas essas coisas, não é? O que o Salmo 36 diz? Que o pecado está onde? No coração. Lembra do Salmo 36? O coração do ímpio diz, o pecado diz lá no coração dele, a tua iniquidade não será descoberta. Existe esse psicopata lá dentro da gente. O tradicionalismo faz com que esse psicopata fique lá quietinho, só nos comendo por dentro, comendo o tradicionalista por dentro, como o câncer que come por dentro, ou como os bichos que entram na madeira e vão comendo por dentro. Vocês já não viram um móvel cheio de cupim? E você olha o móvel assim, você não sabe, o bicho já está comendo ele por dentro. Mas você olha e você não vê. Mas de repente um dia você toca assim, já está o quê? Fofo, né? Aí seu dedo vai embora, assim, né? O bicho já comeu por dentro, que você não percebeu imediatamente. De dentro para fora, existe esse psicopata lá de dentro que está comendo e destruindo a vida das pessoas. Não seria melhor descobrir isso? Não seria um grande bem nós sabermos desse psicopata e nos livrarmos dele, e corrermos dele? Ou seria bem deixar ele lá nos comendo por dentro? Mas o que muita gente faz no tradicionalismo? Eles querem guardar o seu psicopatazinho lá dentro, sabe? Eles amam o seu psicopata, eles estão apaixonados pelo seu pecado, eles amam a morte, e eles odeiam quando você diz para eles, olha como é o teu coração. Eles dizem, não. Ele diz, não, mas eu lavo as mãos. Ritual religioso. Eu vou numa igreja todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo da Eucaristia, ou eu sou batizado, ou eu faço isso. Ele apresenta 1000 argumentos para mostrar para você que ele é uma pessoa que segue o bem. Por quê? Por que ele considera essa coisa tão horrível, essa situação dele de querer esconder um psicopata que está matando, ele considera isso como bem? E você dizer e mostrar para ele, ele considera como mal? Porque ele não tem discernimento espiritual, porque ele não tem a luz da palavra de Deus na vida dele. Em quinto lugar, meus irmãos, o que é melhor? Eu perguntei para vocês, ser cego ou ter visão? Quem é que sonha em ficar cego? A visão é um bem, a cegueira é um mal. Mas por que as pessoas preferem a cegueira espiritual? Jesus disse, a luz veio ao mundo, o que os homens fizeram? Abraçaram a luz? Não. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. É incrível que o tradicionalismo produz isso, este mal, de maneira que as pessoas elas buscam essa escuridão. Você mostra a Bíblia para elas, mas elas se escondem na escuridão da sua tradição e se fecham para a luz da palavra de Deus. Por que elas escolhem isso? Por acaso é um bem estar cego espiritualmente? Por acaso é um mal ver as coisas espiritualmente? Não. Bem é ver, mal é não ver. Por que elas trocam tudo? E por que elas escolhem o mal em vez do bem? Por que elas chamam o bem de mal e o mal de bem? Porque elas não têm discernimento espiritual e é porque elas não ouvem a palavra de Deus. Em sexto lugar, meus irmãos, o mal do pecado presente e crescente é o mal da tradicionalismo. Enquanto que na Bíblia, quando a Bíblia é ouvida, o mal maior, que é o pecado, é combatido. Como é que alguém pode dizer que isso é mal? Como é que alguém pode dizer que é mal combater o pecado? E bem é esconder o pecado, deixar ele crescer. O tradicionalismo faz o pecado crescer. A Bíblia, quando se põe como teste, faz o pecado ser combatido. Mas por que as pessoas preferem esconder o pecado e deixar o pecado crescer, em vez de permitir que a Bíblia ela mostre o pecado e combate o pecado na vida delas? Será que é mal combater o pecado? O mal maior? Não seria esse o grande bem, né? Combater este mal maior que é o pecado? Mas por que elas fazem isso?
porque elas não têm discernimento espiritual, e elas não têm discernimento espiritual porque elas não ouvem a palavra de Deus. Elas estão cegas. E por último, irmãos, o poder do pecado do homem natural é que está atuando no tradicionalismo, enquanto que a graça de Deus, a planta que Deus plantou, está atuando quando a Bíblia é ouvida. Mas por que as pessoas têm tanto temor, horror com esta operação de Deus? E querem impor os seus desejos, o seu coração mau e as suas tradições maléficas que vêm do coração mau delas? Por que elas odeiam bem assim? Elas trocam tudo, elas invertem tudo. Aí de novo, a mesma resposta, porque elas não têm discernimento espiritual, e elas não têm discernimento espiritual porque elas não ouvem a palavra de Deus, que é a luz de Deus para elas. Então, concluindo, o que eu quis dizer com tudo isso? Eu quis dizer, meus irmãos, que você só vai entender o bem e só vai buscar o bem se Deus operar graça na sua vida e levar você, fazer com que você leve a sério este livro aqui. Entendeu? Porque esse livro é a palavra dele para você. Se Deus der graça de você buscar e levar a sério este livro, você vai entender que bem é bem e mal é mal. Você vai ter discernimento. Você não vai ser um louco alucinado que vai se afundar no mal e vai correr do bem, porque só louco faz isso. Você vai fazer o contrário, você vai buscar o bem e correr do mal. Para concluir, eu quero perguntar aos irmãos: acaso esses bens estão acontecendo na sua vida? Pense agora na sua vida. Nós devemos pensar nessas coisas em termos assim de igreja, mas também em termos de nossas vidas pessoais. Eu quero fazer algumas perguntas para a gente encerrar, irmãos. Você tem conhecido cada vez mais a realidade espiritual pela palavra de Deus? Você tem visto as coisas de Deus? Claro que ver não é isso que eu estou falando. É entendimento espiritual. Você tem entendido cada vez mais as coisas de Deus pela luz que a Bíblia tem lhe dado, seja através da sua leitura cotidiana ou através da pregação da palavra que você tem ouvido? Sim ou não? Segundo, a Bíblia tem sido autoridade para você em tudo? Você age guiado pela Escritura Sagrada, autoridade real e capaz de ajudar você? Sim ou não? O seu coração está cada vez mais dócil a Deus e a sua palavra? Você é uma pessoa que ama a Deus e ama a palavra, você quer obedecê-lo, e você deixa o pecado e você quer se afastar do pecado? Sim ou não? O seu coração está sendo cada vez mais desnudado, parecendo os seus pecados, e você então, vendo o pecado, se arrepende e procura ser sincero e fiel a Deus, temer a Deus? Sim ou não? Você tem luz espiritual da Escritura? Sim ou não? O mal maior, que é o pecado, está sendo combatido. Você é uma pessoa que odeia o pecado e quer combatê-lo, e essa é uma coisa que você se empenha em combater o mal do pecado? Sim ou não? E finalmente, o que está atuando na sua vida? A graça de Deus, levando você a amar a Deus e amar a palavra, ou não? Reflita, irmãos, dessas coisas. Se essas coisas estão acontecendo, você está tendo um discernimento cada vez maior. Você está vendo, você olha assim e diz assim: isso aqui é bom. Carniça é carniça. Franguinho assado é um franguinho assado, né? Feijoada é feijoada. Uma carne apodrecida já de alguns dias, cheia de bichos, é isso que ela é. O que você vai escolher? Você vai escolher o bem ou o mal? Você só vai ter esse discernimento espiritual se você tiver a luz da palavra de Deus. Como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor então. Que Deus nos dê graça para nós termos esse discernimento espiritual e nos livrar do tradicionalismo que nos dá cegueira e nos afasta da verdade de Deus. Certo? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Nos fortaleça, meu Deus, nos dê graça
para que nós busquemos cada vez mais a verdade na Escritura e testemos tudo pela Escritura, nos livra do tradicionalismo, Senhor, e que assim possamos entender o que é bom e o que é mal, e buscar sempre o bem, correr do mal, e que o Teu nome santo seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que Tu sejas, nós entendamos que Tu és o bem maior, que te busquemos assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Para encerrar, eu só quero lembrar os irmãos. Qual é o bem maior? Deus, né? Deus é o sumo bem, é o bem maior. Então, que todos nós busquemos a Deus, certo? Amém.